O povo passou no mar vermelho, mais novo ou mais idoso. Aleluia. Todo mundo passou para a glória de Deus. Aleluia. Todos se encontraram? Amém? Amém. E diz assim a palavra viva e eficaz. Versículo 6. Esforça-te, tem de bom ânimo. Aleluia. Porque tu farás a este povo Aleluia. herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Aleluia. Então somente esforça-te, tem de bom ânimo, Aleluia. para teres cuidado de fazeres conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, ó glória, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você está dando glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, Aleluia. é bem verdade que o próprio Deus, quando escolhe alguém, Ele sabe como falar contigo. Muitos de nós, às vezes, devido ao que passamos, não sabemos falar com todo mundo. É verdade. Mas Deus sabe. Glória a Deus. Aleluia. Ele sabe exatamente a medida e o tom de voz em que vai falar com cada um de nós. Aleluia. Porque Ele é Deus. Glória a Deus. E quando Josué, aqui sendo instruído pela pessoa do nosso Senhor, a instrução era bem clara. Josué, o meu servo Moisés não está mais presente, ele dorme, não está mais vivo. E isso está escrito no finalzinho de Deuteronômio, quando você começa a encerrar este livro, você vai ver que no Monte Nebo, o Senhor convida a Moisés, e Moisés contemplava tudo aquilo que seria conquistado. Aleluia. Diga assim comigo: Deus me mostra tudo aquilo que vai ser conquistado. Que vai ser conquistado. Aleluia. Glória a Deus. Senão, Glória a Deus. não estaria o profeta Amós colocou no capítulo 3, verso 7, e diz: certamente antes que aconteça alguma coisa, Ele te revela. Eita, glória. Ninguém engana aquele que tem o Espírito Santo de Deus, não. É verdade. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus não é enganado. Deus, Ele revela, Ele fala: se aproxima dessa pessoa, você se aproxima. Ele diz: se afasta. Eita, glória. Isso também me lembra no capítulo número 8 do livro de Romanos, verso 14. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles não fazem o que Ele quer, mas o que o Espírito Santo de Deus quer. Conduz os passos, conduz os seus pensamentos a fazer a coisa certa. Aleluia. E o Senhor permitiu que Moisés contemplasse, mas não era para ele seguir adiante. Nós precisamos entender que tem um momento e tem um tempo da parte do Senhor. Mas quando olhamos de Josué, Josué era um homem
que era fiel ao seu líder. E hoje em dia estamos com muitas dificuldades de encontrar pessoas fiéis. Quando a pessoa sai de uma igreja, a primeira coisa que ela quer falar é mal do seu líder. Além de falar mal do seu líder, que vai ser esse líder, fala mal da igreja. Nós não devemos fazer isso. E Josué foi escolhido. Moisés olhou para ele e disse: olha, você vai se chamar Josué. O nome de Josué não era Josué, mas a escolha do líder estava direcionada por Deus. Em todo momento em que Moisés estava em algum instante, por um tempo com Deus, Josué estava sempre ali presente. Glória a Deus. E quando o pastor coloca para que você viva o relacionamento íntimo e sincero, não tem relacionamento se não tem palavra. Aleluia! Já começa por aí. Aleluia. Muitas pessoas querem pregar, mas não conhecem a essência dessa palavra. Aleluia! Para viver essa palavra, primeiro passo, tem que se esforçar. Aleluia. Eu não estou falando de teologia porque é bom, Aleluia. mas eu estou falando de esforço. Eu me lembro quando o Senhor me chamou, foi assim. Eu li a Bíblia como muita gente, não entendia nada. Às vezes até sono, quer dormir, lê a Bíblia, dorme rápido. É desse jeito. Mas quando eu comecei a falar com o Espírito Santo de Deus, olha, eu não entendo, mas eu vou continuar meditando. Aleluia! Glória. Eu não entendo, mas eu quero te pedir uma coisa. Espírito Santo de Deus, eu nem batizado era nas águas e nem no Espírito ainda. Espírito Santo de Deus, o pouco que eu li, eu vi que instruísse a profetas, reis, instruísse a apóstolos, instruísse a homens e mulheres de Deus. Se verdadeiramente eu fui chamado, me ensina, Espírito Santo de Deus, a palavra viva e eficaz, porque eu quero aprender. Que o Espírito Santo de Deus seja o meu professor. Me ensina! Aleluia, Deus! Depois daquela oração, os meus amigos mais próximos falavam: olha, ao Bíblia ambulante. Mas na realidade, a resposta está em Salmos 119. Eu tenho que esconder a palavra no meu coração para não pecar. Glória. Se não tem Bíblia, vai pecar. Glória a Deus. Já e comece, se pecar, como vai ter intimidade, hein? Porque Paulo falou que pecado te afasta. Em vez de você ir para o alvo, você erra o alvo. Meu Deus. E o nosso alvo é Jesus Cristo. Aleluia. Mas, irmãos, a escolha de Deus não começa nesse momento. Começa quando o líder viu: olha, esse aí, Deus tem algo contigo. Glória a Deus. Aleluia! E aí, meus irmãos, se vocês lembrarem, se eu não me engano, é Êxodo 17. Quando Moisés levantava as mãos, estava lá quem com a espada na mão, guerreando. Josué na peleja, fazendo aquilo que Deus tinha chamado. Não tinha covardia, não tinha carnalidade, não tinha mentira, tinha obediência. Pois aquele que obedece, ele se veste da armadura, conforme a palavra de Deus diz bem claro em Efésios 6, versículo 10 em diante. Tomar toda a armadura de Deus. É desse jeito que Josué estava obedecendo ao Senhor, ao seu Senhor Moisés naquele tempo. E olha, quando Moisés levanta
levantava a mão, aleluia, sabe o que acontecia? Israel prevalecia, mas quando abaixava a mão, os inimigos prevaleciam. O que ele está dizendo? Eu quero mais união, eu quero mais aproximação. E juntou Arão de um lado e uns do outro, e levantaram as mãos de Moisés, mas quem estava com a espada era Josué. Aleluia. Ela que estava com a espada até o fim. Deus deu vitória. Não foi só Josué, não foi só Moisés, tinha Arão, tinha Uz. Eu não faço a obra sozinho, o pastor não faz a obra sozinho, mas com a tua força, com a minha força, unidos nós vamos vencer. Sabe por causa de quê? Um monte de crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Se um já faz, imagine mais ligado. Vai fazer um estrago para o inferno muito grande. Aleluia. E Josué estava onde? Do lado do homem. E uma coisa acontece interessante. Quando Moisés se separa para Deus e vai subir ali onde dele a revelação do Senhor e sai os 10 mandamentos, Josué ficou numa parte esperando. Sabe o que quer dizer isso? Fidelidade. Aleluia. Glória a O que Deus. tem de crente traíra, que não é fiel. Os fiéis, eu posso nessa igreja, eu sei que não vai ter ninguém lançando rede. Então, para lançar rede para crente, tem um monte. Quero ver lançar para o cachaceiro, para o traficante, para o viciado. Não quero mais trabalhar, não quero mais pregar a palavra que liberta, cura e salva. Aleluia. Glória. Carabacalaçá. Se esforçar é também olhar para o seu líder, seus líderes, olha, eu quero isso, eu vou fazer também. Aleluia. Mas hoje, o líder até fala, são poucos os que obedecem. A igreja nunca precisou de muita gente. A história de todas as igrejas, seja ela batista, metodista, ela começou com poucas pessoas. Mas pessoas compromissadas. Pessoas que eram separadas. Pessoas que se preocupavam com o pecador. Não quem pecou na igreja para acusar. Aleluia. Glória a Deus. E nós precisamos cada vez mais aprender que você, com o Espírito Santo de Deus, você ainda é a maioria, vai fazer um estrago tão grande. Sabe por causa de quê? Porque o Senhor conta comigo, conta com você para fazer essa linda obra missionária que nesse lugar é onde o Espírito Santo se levar. Glória a Deus. Ele não está pedindo muito. Esforça Glória a Deus. para ter intimidade. Aleluia. É verdade, Jesus. Algumas pessoas pensam que intimidade é morar no monte. Eu escutei um pastor falar que ficou 15 anos no monte, abandonou a família como se aquilo fosse normal. Na realidade, se ele entendesse a palavra, Aleluia. ele já manda você ir para o seu quarto, fecha a porta. É lá. Esses ventos são passageiros. Mas o vento do Espírito Santo de Deus, ele é para sempre. É para sempre. Ele quer que cada um de nós mantenha esse selo. E ele disse, olha, esforça-te. Porque vai ter hora que vai perder o ânimo. O ânimo, o desânimo vai vir. Vai ter hora, se deixar, eu não quero nem vir para a igreja. Mas ele, olha, tende um bom ânimo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Ter de bom ânimo não é nunca ter desânimo. Isso acontece.
mas é reconhecer que nós somos pequeninos, dependentes da graça do Senhor, porque sem a maravilhosa graça não haveria nem igreja e nem salvação. Não haveria. Aleluia. Ele não pede muito, somente esforça. Muitas pessoas querem tanta intimidade, mas não tem esforço. O esforço não é, eu gosto, eu subo no monte, mas o esforço não é ficar 15 anos lá. Aleluia. Porque eles esquecem que quem fica muito no monte, até ele fica espiritual, mas sabe o que acontece? Fica santarrão. Meu Deus. Se acha mais santo do que quem não vai. Meu Deus. Na realidade, esforço que ele está pedindo Aleluia. é para a sua vida espiritual. E vida espiritual é assim: vigiar, orar, jejuar, ler palavra, ficar espiritual, ficar ligado na terra, ficar ligado no céu, fechar a boca, cuidado com os nossos pensamentos e cuidar da sua vida sempre em oração. Ele não está pedindo muito somente que eu me esforce. Aleluia. Ele não está pedindo muito não. Ele sabia que a responsabilidade de Josué era grande, como a minha e também a sua. Mas não somente tende o bom ânimo, que eu irei contigo. Aleluia. Mas parece que ao longo da jornada nós queremos ficar mais tranquilo. Parece que a nossa vida espiritual fica estagnada. A gente quer ficar no nosso cantinho, como se normal fosse. Não é. O crente com o Espírito Santo de Deus não é normal. Aleluia. Nunca foi, nunca será. Verdade. Exemplo, o primeiro a ser martirizado foi Tiago. Pedro, tecnicamente falando, iria também ser martirizado, morrer. Mas a igreja usou a ferramenta do céu, o telefone do céu. Jeremias 33:3. Usou o joelho, usou a oração. E sabe o que aconteceu? Deus enviou o anjo, tira da cadeia Pedro. E Pedro poderia falar assim: Senhor, eu não vou naquele lugar porque lá o meu irmão, na fé, Tiago, morreu. Ele glorificou teu nome, aleluia. Mas Pedro voltou para o mesmo lugar, para a mesma cena, e pregou a palavra de Deus, porque era condenado naquele tempo. Quem pregasse iria morrer, mas ele preferiu pregar a palavra de Deus para ter, aleluia, essa intimidade. Tem que se esforçar, porque quem tem os filhos santos não tem medo de nada. Não é crente combate, é corajoso para a glória de Deus, de Deus, de Deus. Cadê você? Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Interessante. Se é como outras pessoas, como eu que não moro na comunidade, nosso irmão aqui, Aleluia. até entende. Mas lavado e remido com medo dentro da comunidade, não! Aleluia. Porque a autoridade nunca foi de ninguém que porta arma. A autoridade, ela está aqui, ela é minha e ela é sua. Aleluia. Medo? Não, eu não estou em condenação. Não há condenação para aquele que tem Jesus. Eu tenho o Espírito Santo, Deus, eu tenho a palavra, eu tenho Jesus buscado. Então eu tenho como dar errado, sabe por causa de quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em mim, está em você. Eu só preciso utilizar de maneira sábia e partir para a obra que eu fui chamado. Calarabacalaçá. Josué, não te aparta da tua boca esse livro. Aleluia. Pregar Aleluia. é
é fácil, eu quero ver. Aleluia. Aleluia. Um pastor muito conhecido, por ética não fala, foi vazado vozes e ele falando no particular, falando palavrão, falando palavras chulas. Ele diz: quem é que não fala? Isso é álibi. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, até a tua língua Deus vai guardar para você não falar o que você quer. Porque se fala, a boca fala que o coração está cheio. Se está cheio da palavra. Se está cheio de coisas do mundo, é coisas do mundo. Mas se você tem a palavra, você escondeu na tábua do teu coração para não pecar, você não vai falar coisa dessa terra, vai falar coisa do sobrenatural, vai falar coisa do céu. Caramba, não se aparte da tua boca o livro. Aleluia. Você escuta a cada diálogo cristão que tu fala: meu Deus, é melhor nem ouvir isso, porque ele está falando, meu coração está cheio. Verdade. É podcast. Aleluia. Aleluia. São muitas coisas que você escuta e fala: Jesus, Aleluia. está ficando cheio. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos guardar a nossa boca. Verdade. Porque ela fala aí em Provérbios 4:23, procede tanto para a vida quanto para a morte. Você tem que ter cuidado com o que você fala. Aleluia. Uma palavra mal colocada, ela faz um estrago muito grande. Aleluia. Mas eu tenho que ter um certo cuidado. Não se aparta da tua boca esse livro e medita Aleluia. de dia Aleluia. e de Glória a noite. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se eu meditar de dia e de noite, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, Ele vai me instruir de maneira sobrenatural. Porque ele disse: Pedro, a unção que está em ti não precisa que ninguém te ensina, porque eu serei o teu professor. Pedro, o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar a bacalaçu, te dar a palavra, vai te usar, vai revelar os mistérios da palavra de Deus. Pedro é apenas um pescador, e o homem que era o escriba dele era Silvano. Silvano era um homem muito entendido e hábil na palavra, mas foi um pescador que Deus usou e ganhou muitas almas para Jesus. Carabacalabá. Aleluia. Aleluia. De dia e de noite. Aleluia. É verdade, Jesus. Hoje em dia, se deixar uma luta de ficar meia hora na Bíblia, nós estamos numa geração que não tem tempo para Deus. E se não temos tempo para Deus, não vamos ter intimidade. Porque Deus é justo. Verdade. Para ter intimidade de dia e de noite, eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Aleluia. E ter cuidado de fazer tudo como está escrito. Aleluia. Por isso que eu disse que pregar é uma coisa, viver não é para todo mundo. Aleluia. Se muitos vivessem, não tinha escândalo, não tinha pecado oculto, não tinha levante na igreja, porque você tem a vivência da palavra. E como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela é espada cortante que vai entre a medula e a alma. A palavra de Deus, ela tem todo o poder para fazer isso na minha e na sua vida. Aleluia. É a palavra. Deus. Eu preciso cada vez mais guardar ela aqui. Aleluia. Eu tenho que guardar esta palavra. Aleluia. Se eu guardar, eu entendo. Deus. Isso não requer um dia, 2 dias.
de dia e de noite. Intimidade é de dia e de noite. Os que são casados, experimenta ficar uma semana sem dar atenção à sua esposa, ou a esposa também não dá atenção ao marido. Experimenta ficar do seu cantinho, não dá atenção, para ver se o casamento como é que fica. Começa a ficar ruim. Assim a intimidade também com Deus. Para que eu pudesse cada vez mais, eu tenho que me aproximar, eu tenho que cada vez mais crescer, e que ele cresça, que eu diminua. João 3,30. Eu preciso cada vez mais me dedicar a essa palavra de Deus. Eu preciso meditar, meus irmãos. Aleluia. Ele não está pedindo muito. Obrigado, Jesus. Hoje até para jejuar é difícil. Vamos jejuar pelo pastor. Uma semana. Ih, pastor, é muito. 24 horas, pastor, é muito. Tá, 12 horas. Pastor, é muito. 6 horas. Aí você vê quem é de oração e quem não é. Eu só preciso obedecer. Israel, toda vez que Israel obedeceu os estatutos, Deus abençoou. Glória a Deus. Mas bastou o povo de Israel não obedecer, eles entraram em cativeiro, aconteceram coisas terríveis. E nós achamos que no dia de hoje missionário não vai ser. Pior que, se você e eu não vigiar, você vai fazer igual aquele povo. Vai virar as costas para o Senhor. Nós estamos numa geração que não tem mais intimidade com a Bíblia. Você pergunta, uma certa feita, na minha consagração ao presbitério, o saudoso pastor Daniel Malafaia, hoje dorme no Senhor, eu era desse campo. Ele perguntou para os presbíteros ali, quantas vezes os presbíteros que vão ser consagrados meditaram nas escrituras de Gênesis e Apocalipse. Pasme, de 25 presbíteros, 5 levantou a mão. É isso que nós temos hoje nas igrejas. A gente pensa que, não, mas eu vou ler só o novo, porque o antigo não faz muito sentido. Mas se você não lê o antigo, como vai entender o novo? Porque há muitas profecias que se cumpriram no novo, começou no antigo. Aleluia. E o pastor ficou triste com aquilo. Meus irmãos, para salvar aí, quem fez isso 2 vezes? 10, 15 fora ainda. É o que nós estamos tendo. Os maiores avivamentos não começou como muita gente vê, não. Foi através da oração, do jejum, do louvor e da palavra que gerou o movimento. E isso ainda pode acontecer, porque aconteceu nos Estados Unidos não tem muito tempo numa faculdade. Isso ainda acontece desde que eu me esforço e tenho de ânimo. Aleluia. E quando eu me esforço, o Espírito Santo de Deus começa a nos movimentar de uma maneira maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. Para terminar, eu quero contar um breve testemunho. Nós íamos na casa de um rapaz que é envolvido, um dos meninos envolvidos, e começamos a orar, nos preparando para ir lá. A gente estava nos preparando para ir lá. Chegamos lá, esperamos, passamos por um processo. Chegamos na casa da mãe desse rapaz. Ele demorou, mas ele veio. Só que no momento
aconteceu uma outra história dentro dessa história. Nós íamos para uma situação, dentro daquela história já veio outra. O que aconteceu? Uma das filhas, que tem também um filho envolvido, e um irmão, ela disse: pastor, chegou uma notícia muito ruim. E essa notícia diz que 2 jovens aqui da Vila do João foram pegos no Parque União. E desde ontem, como se fosse de ontem para hoje, a gente estava a parte da tarde, e eles diziam assim: pastor, eu acho que eu não sei não. Eles falaram que não ia matar, mas pelo tempo talvez morreu. Você crê? Aleluia. É possível. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Glória. Pastor, tá bom. Vai lá, nós vamos lá. Não precisa você ir não. Nós iremos lá. Aí a gente estava com roupa social, falei pro obreiro, meu, para entrar, bota um paletó, bastante folheto e Bíblia e vamos partir para cima. Aí perguntava a alguns amigos que conhecem muito bem o Novo Holanda, o PU. Eu não conheço. Eu falei, meu Deus, ninguém. Falei, sabe de uma coisa, Pedro Alexandre? É cara e coragem. Vamos. Glória. Chegamos lá. Deus permitiu da gente não descer de frente na praça, mas evangelizando. E aí, meus irmãos, chegamos num que estava lá com a arma do lado, um dos meninos dele lá. Só ora e sai. Oramos e saímos. Entramos numa vila, não tinha saída. O governo pastor tem saída não. Tem problema não, continua andando. Aleluia. Chegamos no final, uma senhora da fé, uma irmã em Cristo pediu oração, nós oramos. O filho tinha acabado de sofrer um acidente na mesma semana. Deus tinha dado um livramento para o garoto. Glória. Dissemos para ele, vai, não peques mais. Vem para Cristo. Aleluia. Saímos, oramos numa outra casa. Era um menino que em outra hora era envolvido. Saiu. E aí nós entramos, começamos a entrar. Mas como é que você entra num lugar que você nem se conhece, sabe nem rua? Como é que sabe onde você está direito? Aí começamos a orar e em espírito de oração e orando. Chegamos, perguntamos. Eu senti que algumas não queriam dar informação, davam um lugar errado. Eu falei, não, eu tenho que continuar por aqui. Falando com o obreiro. Chegamos um dos meninos, e ali o Senhor fala com ele. Quando chegamos para ele, pastor, fique tranquilo que o menino foi embora.
Glória. Eles foram vender moto apreendida. Para saber se você vai de verdade, porque amar sem praticar é fácil. Eu quero ver quando ele manda você praticar amor, onde você tem que deixar o seu tempo. Eu poderia ter todas as desculpas, eu e o obreiro nós falamos não. Se tem uma mãe que pode perder seu filho, não vai. Se Deus não permitir, esses meninos não morrem. Aleluia! Obrigado, E Jesus. chegando no primeiro, ele falou: Senhor, não, continua. Nós chegamos no segundo. Ele, pastor, eu fiquei a noite toda com ele. Pegou o saco e mostrou aqui, eu falando com o grandão lá dele, lá do Piú. Eles não deixaram postar no garoto. Sabe por que Deus permitiu isso? Porque primeiro Deus provou o quê? Vamos ver se eles amam, se esforçam realmente na missão. E quando eu creio, que eu falei com o obreiro que veio comigo, Alexandre. Assim que botamos o pé, Deus já deu vitória. Assim que botamos o pé, tem que se importar com a missão. Aleluia, é verdade. Aleluia. Eu posso pegar, Aleluia. dar folheto. Isso é panfletar. É verdade. Mas quando eu pego com alegria, leia, Deus vai falar contigo. Isso é evangelizar. Aleluia. Não é a mesma coisa. Glória a Deus, aleluia. Entramos, o menino falava: pastor, a noite toda com ele, até alimentamos ele. A família já estava pronta para pelo menos terem direito ao corpo. Deus nos colocou nesse negócio para mostrar que só o que estava no nosso coração de ir botar os pés lá, sem conhecer aquela favela, aquela comunidade, ele já operou um milagre para a glória de Deus. Calabacalaçá. Voltamos alegre. Eu fui na casa deles. E para piorar, um deles estava com arma. Nem do tráfico era. E fazendo aquele sinal que vocês sabem com a mão. Aquele era a morte. Mas Deus falou não. Decreto vida para eles, para a glória de Deus. E aquele pessoal lá, aqueles meninos falou: olha, ele nasceu de novo, ele nasceu de novo, ele não só nasceu de novo, Deus tinha um propósito de que a vida deles não fosse ceifada. Aleluia. Esforça-te. Quando você se esforça, o Espírito Santo de Deus te faz sentir. Eu estava ali pensando, pastor, e se essa mãe perde um filho? Glória a Deus. Uma mãe perdeu um filho, é uma dor para sempre. Aleluia. É uma dor que parece que nunca passa. É verdade. Eu senti, eu falei: Deus, não deixa, Senhor. É verdade. Se tu tivesse um propósito, tu és acima do tráfico, tu és acima de quem comanda. Nada pode impedir se o Senhor tiver um propósito. Aleluia. Eles estão em casa. Eles estão com as suas famílias. Eu só falei: olha, se não quiser aceitar Jesus é uma escolha, mas pelo menos aprenda a ser grato a Deus, porque Deus deu o livramento, não teria como voltar, mas Deus colocou a mão e deu o livramento. Glória a Deus, aleluia. É isso que eu sinto, igreja. Eu sinto como se fosse a dor de uma mãe. Porque com 16 anos eu cheguei a passar por isso. Alguém teve misericórdia e foi lá, nem crente era,
mas Deus usou para tirar de lá. Eu disse para Deus, nem da igreja era. Se o Senhor me tirou, um dia eu vou fazer isso. Aleluia. Mas só para quem se esforça. Porque o sucesso do esforço é o Espírito Santo de Deus. Não precisa ninguém falar, porque ele vai dizer assim, ó. Vai lá, porque eu tenho um propósito. É vaso escolhido. Eu chamei, é por isso que eu te convido para ir. A alegria de ver uma mãe Aleluia. olhando para o seu filho não tem preço. Deus abençoe. Mas quantas mães aqui estão enlutadas? Perderam o seu filho. Mas alguém tem que gritar mesmo. Malucos para o mundo. Para Deus não. Aleluia. E vendo aquela mãe, ela não sabia se agradecia, se chorava. Aquelas duas mães, a gente vai dizer assim: Senhor, me dá mais experiência, papai, porque quem ama é desse jeito. Não importa a luta, não importa a prova, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou me esforçar mais para que o Espírito Santo de Deus nos movimente para ter intimidade e Ele nos usar. A boa notícia é, não precisa pular ou marchar. Nada conta se você marcha ou pula. Deus te funciona para isso. Mas para quem tem o Espírito Santo de Deus, Ele vai te movimentar, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter libertação. Portanto, o nome dele vai para casa. Aleluia! É para isso que a igreja, ela está aí. Igreja foi chamada para denunciar o pecado, para denunciar o que Satanás está fazendo com as pessoas. Igreja foi chamada para ler e viver essa palavra viva e eficaz. Josué entendeu, e toda vez que Josué, orientado pelo Espírito de Deus, fazia, dava certo. Sabe por causa de quê que ainda não deu certo? Porque eu preciso orar mais me humilhar e descer a casa do oleiro. Eu mesmo, cada dia mais, eu tenho que descer, porque se eu desço, ele cresce. Se eu desço, ele cresce. O Espírito Santo de Deus, até que um dia eu e você vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus! Aleluia! Essa é a essência do Evangelho. Quando você entende, você sente a dor. Você chora. Aleluia. Aleluia. Porque o Senhor colocou isso no seu coração. Então, meus irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês, o pastor sabe que o pastor Marco não para. Porque eu sei que o dia que eu parar vai ser o dia da minha morte. Isso o Espírito Santo de Deus falou comigo. Quem é chamado não para. Não para. Continue. Esforça-te. Tenha de bom ânimo. Olha para a pessoa do seu lado. Eu quero terminar com essa frase. Seja forte. Olhe para ele e diga isso. Seja forte. Seja forte. Seja forte. Seja forte. Ser forte, coragem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aí os milagres acontecem. As palmas do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Já quero convidar os irmãos, quase que eu me esqueço, né? Dia 30 desse mês, é terça-feira agora, nós estamos fazendo 9 anos dentro do Complexo Trabalho, para a glória de Deus. Eu não sou cria não, eu não moro na Maré, eu moro em Irajá.
Mas Deus falou, vai para lá. Eu obedeci e estou aqui. Dia 30 vai ser o nosso começo, depois vai ser só dia 4. Por quê? Para não ficar sequencial muitos cultos. Porque os irmãos têm família, o pastor se preocupa também com a família. Você tem casa. Então depois de terça-feira vai ser só no sábado a consagração pela manhã. E às 8h30 a nossa mini vigília para a glória de Deus, dia 4 de outubro. Que vocês possam estar conosco, vai ser um prazer muito grande. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado, meu pastor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar agradecendo a Deus, convido você a estar de pé. Nós estamos aqui com um casal aqui também, qual o nome? Marcos e Alessandro. Cumprimente o Marcos e Alessandro, estamos aqui, vamos estar terminando. Deus abençoe, está aí, seja bem-vindo, Marcos, Alessandro. Deus abençoe vocês poderosamente. Já são de alguma igreja? Está visitando? Eita!